Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Vamos começar uma série de estudos ou estudos da Parashá, que são porções semanais da Bíblia, particularmente dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros nós vamos dividir ele em várias sessões ou em várias porções e cada porção nós vamos estudar a cada semana ou a cada sábado. Essas porções são estudadas por muita gente, por judeus messiânicos e por cristãos, para que nós possamos buscar, entender e cumprir os mandamentos e determinações do Deus dos céus, do Rei do Universo, quanto a conhecer a sua palavra e, conhecendo a sua palavra, conhecendo mais de Deus. Precisamos ver alguns conceitos inicialmente. Quando nós falarmos em Torá, ou estamos na Torá, ou estamos lendo tal livro da Torá, estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que tem sua escrita associada a Moisés, que Moisés escreveu esses 5 livros da lei, esses 5 livros da Torá, recebendo de Deus todo o fundamento para a escritura desses livros. Então, toda vez que nós falarmos em Torá, nós estamos falando nesses 5 livros da lei. Toda vez que nós falarmos em Parashá, que é uma palavra hebraica para porção, nós estamos falando de uma porção específica, como a de hoje, Bamidbar, que quer dizer números, e vamos explicar no decorrer o que significa isso. Mas quando falarmos em Parashá, estamos falando em porção. Quando falarmos em Parashot, é o plural da palavra Parashá. Então, Parashá, singular, porção, Parashot, plural, porções. Então, quando falarmos em Torá, Parashá e Parashot, vocês já sabem que estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco, estamos falando de porção ou falando de porções. Quando nós utilizarmos também a palavra Hashem, H-A-S-H-E-M, Hashem, estamos substituindo o nome Deus por essa palavra Hashem. Então, há um costume, uma tradição de não muitas vezes usarmos a palavra Deus ou a expressão Deus, mas a palavra Hashem, que quer dizer o nome, por ser o nome de Deus sagrado. Então, nós algumas vezes, até por questões do texto bíblico que nós iremos citar, que tem a palavra Hashem, e como dissemos no vídeo anterior, nós iremos usar a Torá hebraica, ou seja, o original das escrituras do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. Então, como lá está escrito Hashem, que designa o nome, nós também iremos usar em alguns momentos a palavra Hashem, mas vocês já ficam sabendo que estamos falando da palavra Deus. Vamos começar. A leitura da Torá, ela se inicia no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que esse ano de 2022, o Ano Novo Judaico, iniciará no dia 26 de setembro. Vai ser em setembro o início. Então, hoje, como nós começamos a leitura da Torá, começamos a leitura das Parashot, até o momento, hoje nós estamos na 30ª Parashá, ou seja, nós estamos na 30ª leitura das Parashot, ou seja, estamos na 30ª leitura das porções semanais. Durante 30 sábados, estudamos, durante todo esse tempo, de setembro do ano passado até esse exato momento, 30 porções da Torá, ou seja, 30 porções do Pentateuco, de Gênesis, e começando hoje, vamos começar com Número. Então já leremos Gênesis e Levítico. Hoje vamos começar Números. E a Parashá de hoje tem o nome de Bamidbar, que quer dizer números. Uma coisa que vocês vão ver interessante também é que cada Parashá tem um nome do livro que se inicia. Então, a Parashá de hoje começa com o livro de Números, então
Bamidbar. A Parashá de Gênesis, que começa no livro de Gênesis, a primeira Parashá, se chama Parashá Bereshit, que é o primeiro nome que aparece no livro de Gênesis. Bereshit, que quer dizer no início, como está lá escrito. No início ou no princípio criou Deus os céus e a terra. No início, no princípio, Bereshit. Então, o início de cada livro, ele vai ter o nome da primeira expressão do livro que nós estamos lendo. Hoje, vamos começar o livro de Números, então vamos começar com a Parashá Números, que em hebraico, Bamidbar. Uma coisa importante quando lemos essa questão das Parashot ou da Parashá, nós temos que também nos transportar para o momento que está escrita a Parashá ou que foi escrita a Parashá. Por exemplo, nesse momento aqui, os israelitas saíram de cativeiro no Egito, andou pelo deserto e foi caminhando durante 40 anos, e só depois de 40 anos é que eles chegaram à Terra Prometida, que é o Israel de hoje, a terra de Israel, a nação de Israel, o Estado de Israel, o território israelense. Então esse território israelense foi a conquista do povo judeu, do povo israelita, após ter saído do Egito. Então, nesse momento que eles estão caminhando pelo deserto, a nação ainda não está formada. E Deus começa, através da Torá, a construir a nação, porque até então, até o momento, era um número muito grande, 2.500.000 pessoas andando pelo deserto, mas eles eram escravos. Eles não tinham estatuto, eles não tinham regras, não tinham leis, não tinham nada. E Deus começa então a construir essa nação, construir uma nação com todos os seus critérios, com todas as suas leis, com todas as suas regras, com a sua hierarquia, como funciona, como não funciona. Começa a construir ali no deserto. Ali o deserto foi o burilar de Deus, foi o lapidar de Deus, de um povo que estava saindo como escravo, sem identidade de nação, porque ele perdeu durante os 400 anos que estavam em Israel, lá no Egito, como escravos, e naquele momento era um ajuntamento de pessoas. E durante toda a caminhada, Deus então começa a construir uma nação pouco a pouco. Nação essa que foi consolidada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, onde na então iniciada ONU, através do voto Minerva, por assim dizer, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel é declarado como Estado, como nação e reconhecida como tal. Mas até então era apenas um povo que estava organizado, que estava fluindo, fazendo suas coisas, produzindo seus projetos, mas ainda perseguidos, né? E então eles não tinham identidade de nação perante a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 1948 isso é consolidado, mas isso que foi consolidado em 1948, isso vem já sendo construído desde o Egito, quando Deus começa ali, através de suas leis que foram anunciadas no Monte Sinai, onde foram escritas, e construindo assim a Torá. Essa Torá é que dá essa regulação. E no livro de Números nós vemos justamente isso. No livro de Números, quando começamos nesse momento com a Parashá, o estudo da Parashá de hoje, uma das coisas que Deus faz é um censo, para que o povo saiba quantos são deles ali naquele momento. Porque até então existiam as tribos, existiam os povos, existiam as pessoas, mas não se tinha ideia de quantos eram. Ou se tinha ideia de um conjunto aproximado de 2.500.000. Mas quanto de cada tribo? Porque os israelitas que estavam no Egito, sendo subjugados como escravos e agora caminhando livremente no deserto, eram filhos ou procedentes de 12 filhos que formaram a nação de Israel, dos 12 filhos de Jacó, que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, e os 12 filhos de Israel formaram as 12 tribos de Israel.
E essas 12 tribos estavam ali convivendo todo mundo junto, e Deus começa a separar. Então manda fazer um censo e dividindo esse censo por tribos, fazendo todas as tribos, a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo dos levitas, a tribo de Simeão, e todos eles sendo contados e já associados à sua tribo. Então, da tribo de levitas tinha tantos, da tribo de Judá tinha tantos, da tribo de Dan tantos. E nisso também não apenas homens, mas homens, mulheres e crianças. Todavia, a observância do estabelecimento de Israel naquele momento estava basicamente em cima de homens, porque eram os homens que iam à guerra e eram os homens que protegiam toda a nação ou todo o povo de Israel que estava ali. Então era importante saber também quantos soldados, quantos homens tinham da idade de 20 anos até 60. Então, de 20 anos até 60, eram pessoas que estavam aptas a lutar caso eles fossem, mais uma vez, obrigados por uma questão de guerra, por uma questão de invasão do seu território, ou qualquer outra coisa assim, que viesse buscá-los para poder aprisioná-los e levá-los cativos de novo. Como eles já saíram do cativeiro há pouco tempo, então eles começaram a fazer esse censo. Então Deus orientou que se fizesse o censo distribuindo por tribo, porque cada tribo tinha uma atividade, tinha uma ação a desenvolver dentro de todo acampamento ou de todo Israel. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto também é que isso aconteceu no mês de Sivan, ou seja, 12 de maio, entre maio e junho, no segundo ano do deserto. Então eles passaram 2 anos no deserto caminhando para chegar na Terra Prometida, e enquanto isso Deus estava formando o caráter de uma nação. E nós começamos a ver uma coisa bem interessante. Por que Israel, do tamanho menor do que Sergipe, é uma nação tão poderosa, com armamentos e tecnologia de primeira linha? Ele tem um escudo de ferro, que são baterias antiaéreas, que não permite que um míssil ou um bombardeio inimigo alcance o solo. Eles destroem esses inimigos, esses mísseis e esse bombardeio antes de tocar no solo. E é só Israel que tem. Israel é um país seco, desértico, 80 a 90% de sua terra é desértica, e é um país que mais produz frutas e verduras para a Europa e para outros países do mundo. Israel é um país seco, desértico, e é um país que alimenta de água os países vizinhos a respeito da Jordânia, Cisjordânia, por ali. Então, essa potência que Israel é hoje parte de uma fundação muito bem montada lá no passado, quando eles ainda não eram nem nação, era um ajuntamento que caminhava pelo deserto. E uma das coisas interessantes é justamente isso. Nesse segundo ano, eles já estavam prontos a receber ou começar a receber as orientações ou as diretivas do estabelecimento de uma nação. Deixou de ser um povo acampado, mas como a nação de Israel. As 12 tribos são contadas separadas, fazendo um total de 603.550, 600 mil pessoas. Então, no deserto ali, só de homens de 20 anos para cima, a contagem, ou seja, o censo estabeleceu que existiam 603 homens aptos à guerra, aptos a trabalhar, aptos a produzir, ou seja, de 20 anos até 60. Uma outra coisa também é que ali eles começam a montar a estrutura, né? Vamos chamar de organograma, mas a estrutura da nação. Quem era o sacerdote, sumo sacerdote, quem era que dirigia a nação, que no caso era Moisés. O povo, antes desse momento, eles andavam juntos, todos juntos. A partir daquele momento, começou a ser divididos em tribos
Judá, a tribo de Zebulon, a tribo de Levi, começou a andar em blocos, e cada bloco com uma função específica. Por exemplo, o bloco de Levi, ou dos filhos de Levi, ou dos levitas, eles eram responsáveis por montar todo o tabernáculo, desmontar todo o tabernáculo e fazer o serviço do tabernáculo. E o que é o tabernáculo? Era uma tenda dividida em 3 partes, uma tenda maior, né, por fora, uma cerca de linho por fora, e dentro uma tenda com 2 compartimentos. Essa parte de fora, né, dentro da cerca, onde existia o altar de sacrifício e a bacia de purificação, e dentro, na primeira parte, você tinha um candelabro, aquele de 7 braços, que nossa vinheta tem até ele, o candelabro de 7 braços, um altar de incenso e uma mesa de 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E após essa área, essa divisão, tinha-se o Santo dos Santos, onde se tinha a Arca da Aliança, que foi uma arca que Deus ordenou que Moisés fizesse e guardasse no Santo do Santo. Essa arca era feita de ouro por fora, madeira por dentro, depois mais uma camada de ouro, e então o ambiente da arca. Nesse local aqui da arca dentro existia a Torá, né? Os 10 mandamentos, o livro da Torá ali dentro. Existia também o maná que caiu do céu para alimentar o povo. Existia uma vara, o cajado de Arão, que floresceu para dizer que Arão era efetivamente a pessoa que iria reger todos os cerimoniais do tabernáculo. Então esse tabernáculo era a tenda onde o povo vinha para se reunir e adorar, agradecer e orar a Deus por tudo que estava acontecendo, por tudo que Deus estava fazendo com eles, de alimentar mais de 2.500.000 pessoas andando no deserto, sem água, sem comida, onde Deus alimentava-os com maná e com água em todo o tempo, a ponto das suas roupas com que eles saíram do Egito, eles durassem calçados, durasse todo o tempo que eles caminharam no deserto, ou seja, 40 anos. E essa tenda era o centro da nação de Israel. Então todas as tribos funcionavam em torno desse tabernáculo. E para onde o tabernáculo fosse, os levitas tinham que fazer todo esse trabalho de desarmar o tabernáculo, desarmar tudo, organizar, envelopar e carregar. E a Arca da Aliança ainda tinha que ir coberta para que ninguém pudesse ver visivelmente, e os levitas carregavam nas costas. E isso tudo foi ordenado ali no deserto, uma nação que nasceu de uma terra seca, que também não tinha formosura nenhuma. É uma nação que espelha a imagem de Cristo, que saiu de uma terra seca, como está lá escrita em Isaías 53, que nele, quando estava na cruz, não víamos formosura nenhuma, nada que desejássemos, mas foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma outra coisa também, quanto à estrutura, é que foi definido que cada tribo teria um príncipe, e esse príncipe iria dividir as suas responsabilidades com 10 príncipes, esses 10 com 100 príncipes, e esses 100 com 1000, para que todo o povo tivesse sua orientação ou sua pessoa responsável. Então você tinha 12 tribos, em cada tribo você tinha um príncipe. Esse príncipe tinha 10 pessoas, 10 outros príncipes, que eles se reuniam e definiam toda a estratégia daquela tribo. Esses 10 tinham mais 10, ou seja, eram 100, 10 vezes 10, 100, para que tudo que fosse falado pelo líder, que era Moisés, chegasse a esses príncipes e chegasse a todo o povo. Essa era uma forma de comunicação. Ele estruturou. Então, o que nós vemos hoje, inclusive, sobre organização estruturada ou organograma, veio desse ponto, veio dali.
Ali foi que foi construído o conceito de organograma e muitos outros conceitos da administração, da ciência, da engenharia e muitas outras coisas. Deus orientando o povo e o povo fazendo, construindo e crescendo como nação. Uma outra coisa também é que a tribo de Levi foi designada como líder espiritual. Então, tudo que gira em torno da espiritualidade de Israel era dos levitas, inclusive o sacerdote e o sumo sacerdote. Israel ali começa a florescer como nação dentre todas as nações da terra. Um povo que não era nada, um escravo, para quem o escraviza é apenas uma força de trabalho, ou seja, uma máquina qualquer, é menos que nada, e passa a ter uma construção, passa a ter um modelo, uma aparência de nação. O que é que isso traz para mim? Não importa se eu não sou ninguém. Não importa se eu não tenho recurso. Não importa se eu estou em um deserto, se eu não tenho água, se eu não tenho comida, se eu não tenho nada. E não importa, principalmente, que existam inimigos ao meu redor tentando tomar o que é meu. Não importa. O que importa é duas coisas. A primeira, que Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei do Universo, esteja comigo, mas principalmente eu esteja com Ele. Eu esteja com Ele. Isso faz toda a diferença. A segunda coisa é que tudo aquilo que agrada o coração de Deus e que Deus determina que eu faça, para que eu possa ser burilado, lapidado a ser uma nação, mesmo sendo uma pessoa. Porque de uma pessoa pode nascer uma nação. De Abraão nasceu toda uma nação. Não só a nação judia, não só a nação de Israel, mas a nação árabe também. Porque os filhos de Abraão, que foram dois, geraram a nação árabe e a nação de Israel. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa como Abraão e tenho um potencial de gerar uma nação, eu só preciso seguir o caminho de Deus, a orientação de Deus e me permitir andar por fé e aceitar todos os desígnios do Eterno. A paraxá de hoje, a porção de hoje, Bamidbar, Números, diz que Deus está contando o seu povo para estabelecer como uma nação eleita diante de todos os povos. E isso está por acontecer quando Jesus Cristo vier e que nos levar para Ele como servos fiéis, como os filhos dele, como moradores dos céus. Nós estaremos aptos, porque Deus já contou todos que irão participar dessa grande nação Israel e suas funções já estão contadas. O censo espiritual já aconteceu e nós, eu, você e todos que acreditam em Deus e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, já temos os nossos nomes contados, contabilizados nessa grande contagem, nesse grande censo que Deus faz e está fazendo e continuará a fazê-lo até o dia de Cristo, de todos os moradores da nação de Israel espiritual, que somos todos nós, salvos em Cristo Jesus. Até lá, até o sábado que vem com mais uma paraxá. No sábado que vem nós vamos estudar paraxá Nassô, que quer dizer levante. Está no livro de Números, do capítulo 4, verso 21 até o capítulo 7, verso 89. Shalom, até a próxima paraxá. Deus abençoe.